Pai do Senhor, pessoal, estou aqui para a glória de Deus, para mais um dia, trazendo a palavra do Senhor, com a permissão dEle. E eu quero abençoar vocês aqui com uma palavra, saber que evangelho, né, não é oba-oba, evangelho não é glamour, mas evangelho é renúncia e muita renúncia. Então, para a gente entender aqui um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu quero trazer para vocês como palavra revelada da parte do Senhor, da parte aí do Espírito Santo, eu quero ler aqui para vocês Atos capítulo 14, versículo 22, que ele vai dizer assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler aqui novamente só esse trechinho, a parte B. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É por poucas tribulações? Ou é por muitas tribulações? A Bíblia nos deixa claro e Paulo nos deixa claro que são por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eu fico assim, olhando, às vezes eu fico observando, as pessoas se assustam quando passam, né, por lutas, né? Uma coisa é você se entristecer, uma coisa é você estar triste, uma coisa é você até se desanimar, mas você se assustar por causa das lutas. Por que as pessoas se assustam por causa das lutas? Nós vemos um evangelho que hoje em dia tem sido pregado, que Deus está te dando chave, parece até que Jesus virou um chaveiro. É tanta chave espalhada para um lado e para o outro, que é só bênção, é um reino de bênção. Mas se nós pegarmos e olharmos a Bíblia e ler a palavra de Deus, nós vamos ver que os discípulos, os servos do Senhor, desde que o mundo foi mundo, desde que Deus criou o mundo e todas as coisas, o povo passa por luta e muita prova, perseguição, calúnia, afrontas. Só que também em meio a tudo isso, em meio aos seus desertos, em meio às tentações, em meio às calúnias, em meio às provações, servos do Senhor foram apedrejados, mas eles obtiveram vitória. O próprio Jesus também teve que passar, mas ele obteve uma vitória. E hoje tem sido pregado que é só vitória. E quando alguém passa por alguma luta, por alguma prova, ficam desesperados, porque a mente das pessoas estão sendo criadas, e eu digo isso, manipuladas para receber sua vitória. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, recebeu vitórias, mas também com isso, não era porque ele era filho de Deus que ele não ia passar. É muito bem claro isso, nós vemos a palavra que ele teve vitória. E a vitória sobre a morte. O Senhor nos deu vitória, ele é vencedor e ele é vitorioso. Porém, ele passou pelo Calvário, ele passou pelo Getsêmani, ele passou pela Via Dolorosa, ele passou pelos insultos, pelas afrontas, pelas perseguições, ele passou. E nós também vamos passar, nós não somos isentos. Que por meio de muitas tribulações, como Paulo vai dizer, importa nos adentrarmos, entrarmos no reino dos céus. Como eu comecei esse vídeo falando, não existe glamour na renúncia. Não existe glamour em você renunciar às tuas vontades, porque hoje em dia não somente é pregado um evangelho de flores, mas um evangelho que você pode ficar do mesmo jeito e você não precisa renunciar a nada. Gente, que evangelho barato é esse? Que evangelho vocês têm ouvido? Isso não é cruz. Evangelho que é evangelho te leva para a cruz, te leva a renunciar às suas vontades, seus desejos carnais, te leva a renunciar à tua própria vida por amor a Cristo. Não existe glamour nenhum na cruz. Eu sei que muitos ficam aí romantizando a cruz, mas que romantismo tem na cruz? Eu sei que sim, foi por meio da cruz que Deus provou o seu amor para que toda essa humanidade caída pudesse voltar a Ele através por meio de Jesus Cristo. Mas não existe, eu sei que foi o amor do Senhor foi tal, como diz em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira,
Em outras palavras, que ele precisou renunciar à sua vontade de pai e dar o seu filho para uma humanidade perversa, pecaminosa. Uma humanidade que dia após dia dá as costas, continua crucificando a Jesus e soltando Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás é as suas vontades. Barrabás é os seus desejos imundos, imorais, ilícitos. Barrabás é você achar que você serve um evangelho que só é flores e não existe cruz. Todos sofreram. Você acha que nós seremos isentos de passar por algum tipo de sofrimentos, afrontas, calúnias, perseguições? Não, nós não seremos isentos. Mas a verdade é que nós vamos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Mas como que nós obteremos vitória em meio a um deserto? Em meio aos turbilhões de problemas que nós temos, permanecendo com Cristo. Todos os profetas, eles foram marcados em Deus e por Deus. Certa feita eu vi num filme, e aquilo ali, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quanto maior o sofrimento, maior a paz. Jesus estava naquela cruz. O espírito dele sim estava angustiado, mas ele estava com a plena certeza de paz, que ele tinha cumprido o propósito do qual o Pai havia enviado a ele. Ele tinha certeza, ele tinha essa paz, essa convicção dentro dele. O que recaiu sobre Jesus, sabe por que Jesus vai falar assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, Deus deixou bem claro: eu não compactuo com o pecado. Eu não estou me afastando do meu filho, mas eu me afastei daquilo que recaiu sobre ele, que foi os pecados da humanidade, o meu e o teu pecado que recaiu naquela humanidade. A Bíblia vai nos dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os romanos era uma vergonha uma pessoa ser crucificada e ser pendurada no madeiro. E a gente barganha o evangelho, quer mudar o evangelho para se agradar. Quer mudar o evangelho, a palavra diz que ai daquele que mudar um tio da minha palavra, seja anátema, ou em outras palavras, seja arriscado do meu livro. Seja arriscado do meu livro, você não terá parte na minha glória se você tirar um tio da minha palavra para satisfazer os teus desejos carnais. Para viver o teu evangelho, para viver sobre o teu Deus que você é e não viver aquilo que eu, o Senhor, tenho pedido. Por que a Bíblia vai dizer: por que me dizeis Senhor, Senhor, e não façais o que eu mando? Sim, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós evangelizamos. Sabe uma coisa que eu vejo? Não adianta pregar bonito, louvar lindo, maravilhoso. Você pode até fazer todas as obras. Você pode ter caridade, você pode ter amor, que é a única coisa que vai restar. Mas se você não obedecer a Deus, tudo o que você fez foi em vão. Se você não obedecer às Escrituras, tudo foi em vão. Se você não obedecer, você não terá parte com o Senhor. Se você não obedecer, você não vai herdar o reino de Deus. E quando nós falamos sim para o Senhor, quando nós levantamos a nossa mão: Senhor, eu te aceito, nós também aceitamos com Ele o sofrimento dele. Nós aceitamos ser perseguidos. Nós aceitamos ser afrontados como Ele também foi. O sofrimento, olha só, Deus usa o nosso sofrimento momentâneo para aumentar a nossa fé. Não é para nos diminuir, não é para escarnecer de nós, não é para, eu tô vendo, tô amando meu filho ser humilhado, ser perseguido, ser caluniado. Não. O sofrimento é para aumentar a nossa fé. Nós passamos pelo fogo para sermos purificados, para nos parecermos mais e mais com Jesus. É o fogo da purificação que vai tirando todas as raízes, todas as rapinas das nossas vidas. Vai tirando tudo aquilo que não provém, que não é do Senhor, para que a cada dia nos parecemos mais com o Senhor. Você quer ver uma das pessoas que sofreu, e sofreu, óbvio, eu sei que Jesus, o sofrimento dele chegou ao ápice. Não tem sofrimento maior como o de Jesus. Morte de cruz. Mas se nós podemos falar, talvez você fale assim: mas Jesus sim, ele tinha que suportar porque o Pai tinha um propósito. Mas vamos ver um pouquinho a vida dos profetas, a vida de Paulo que ele sofreu. Olha só, Deus permite situações ruins para nos aperfeiçoar e para nos amadurecer. Então,
Como eu sempre falo aqui, muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas falando que, ai, Deus não permite isso. Mas como eu falei, existe duas vontades de Deus, a permissiva e a vontade dele, perfeita, que é boa, perfeita e agradável. Deus muitas vezes vai permitir situações da sua vida para você ver que só ele é Deus, que não existe outro Deus, sabe por quê? Muitas vezes nós colocamos outras pessoas, situações, coisas no nosso coração. E para que a gente venha voltar ao propósito genuíno e verdadeiro, Deus permite situações que aconteçam nas nossas vidas, permite que portas sejam fechadas, permite uma doença, permite uma crise financeira, permite nãos, permite que a situação vire um caos, permite que as tempestades se levantem, para que o nosso coração se volte a Ele. Porque se deixar do jeito que está, a gente se afasta dos caminhos do Senhor. A gente se afasta, a gente vai para longe da presença do Senhor. E o homem vai ficar rodando e rodando e rodando, procurando aquilo que só Jesus pode suprir a alma dele. E olha só o que eu vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios. Quer ver? Para não ficar somente nas minhas palavras, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 16 ao 33. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Do 16 ao... Do 16... Opa, peraí. Isso, 2 Coríntios, capítulo 11, desculpa, capítulo 11. Deixei aqui anotadinho para não esquecer. Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 36. Então, vamos lá. É um pouquinho longo, mas eu vou ler aqui para vocês. Os sofrimentos de Paulo por amor ao evangelho. Olha isso. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato ou então recebei como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia como insensatez falo, abre parênteses, fecha parênteses, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Agora, olha isso. São ministros de Cristo? Abre parênteses, falo como fora de mim, fecha parênteses. Eu ainda mais, presta atenção no versículo 23 em diante. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Paulo apanhou muito mais do que 40 açoites. Ele chegava uns romanos uns 39 açoites e voltava tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 39 açoites de novo. Então Paulo levou muito mais do que 40 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, em outras palavras, no nosso linguajar hoje, bandidos. Em perigos dos gentios, aqui ó, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Agora eu te falo. Qual é o mar de rosas que Paulo viveu aqui? Qual foi as vitórias que Paulo teve aqui? Nenhuma. Mas ele deixa muito bem claro, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar nos meus açoites. Eu vou me gloriar quando os meus irmãos me traíram. Eu vou me gloriar quando o meu povo da minha cidade, da minha região, do meu país me traiu. É nisso do qual eu vou me gloriar. Mas o povo está se gloriando
por ter cargo, por ter ministério, por ter patente, por ter uma cadeira cativa, por ser um líder. O povo está se gloriando por subir de cargo, talvez no trabalho. O povo está se gloriando por ter uma faculdade, por ter um carro, condição financeira. O povo está se gloriando nas coisas materiais, nas coisas que são terrenas, do qual essas coisas vão ficar. O povo quer se gloriar em receber bênção, chaves de vitória. Mas Paulo vai nos ensinar o que nós devemos nos gloriar. E qual o motivo do qual nós precisamos passar por muitas tribulações se nós queremos entrar no reino de Deus. Nós vamos e temos que passar por muitas tribulações. Quando a Bíblia fala muitas, são muitas mesmo, não são poucas tribulações. Olha o que Romanos vai falar. Romanos capítulo 8, do 17 ao 18. Vamos lá. Se puder ir, acompanha aí também na sua Bíblia aí, porque você vai falar talvez aí, Laís, tem nada a ver isso daí não. Então vamos ver então. Romanos capítulo 8, do 17 ao 18. 2 versículos apenas, olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, as situações do qual você vive agora, as tribulações momentâneas, as perseguições, as calúnias, as blasfêmias, os burburinhos aí que pessoas andam falando sobre a tua vida, o teu respeito, as mentiras, as calúnias, as suas momentâneas situações, talvez vida financeira que não está boa, talvez, sei lá, você está passando por uma crise de depressão, talvez está com síndrome do pânico, você está com ansiedade, talvez as portas foram fechadas, sua empresa foi aí, faliu, talvez alguém te traiu, alguém, enfim, alguma coisa aconteceu, essas momentâneas que ele está falando. Essas aflições desse tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Glória a Deus, há de ser revelada em meio a tudo isso. Então sim, tem muitas situações que Deus permite. Jesus no Getsêmani, ele falou: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Deus permitiu o seu filho, Deus permitiu, Deus falou: não, tem que passar pelo Calvário, tem que passar pela cruz, para que esse povo possa se voltar a mim. Tem que passar. Deus permitiu o sofrimento do filho, do seu único filho, Jesus. Ele permitiu para que a promessa se cumprisse, para que a nação, para que um povo fosse restaurado por meio de Jesus e se voltasse a Deus, ao início e ao princípio de tudo. Aleluia. 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 E agora eu te pergunto, como é que nós não vamos sofrer? Como é que nós não vamos sofrer se os discípulos sofreram? Os profetas sofreram. Como é que eu e você, nós queremos nos colocar na condição de ser melhores que nós não vamos sofrer? Se te pregaram isso, você está ouvindo bolotas. Se a palavra é muito forte, você está ouvindo bolotas. Você está ouvindo uma comida estragada. Você já tentou comer alguma comida estragada? Eu creio que você nunca chegou nem perto de uma comida estragada. Mas nós muitas vezes colocamos na boca e falamos: isso aqui tá estragado. Você não joga fora ou você come? Aquilo que você sente o cheiro e aquilo que está estragado, você come? Porque é isso, quando nós aceitamos palavras, meias verdades, que nós não vamos passar por tribulações. Nós vamos sim passar por muitas tribulações. E olha isso aqui que eu separei algumas coisas para poder trazer para vocês, para poder testificar no espírito de vocês. Sejamos pacientes, olha só, como Jeremias, jurado de morte, vivia sob a tensão de ser assassinado a cada profecia que pronunciasse. Está lá em Jeremias capítulo 38, do 15 ao 16. Foi privado do conforto do lar e das alegrias da família. Jeremias capítulo 16, do 1 ao 9. Era ridicularizado, zombado, insultado, censurado constantemente. Jeremias capítulo 20, do 7 ao 8. Sofreu espancamento e foi preso mais de uma vez. Jeremias capítulo 20, versículo 1. E Jeremias capítulo 37, 15. Sendo até jogado em uma cisterna cheia de lama para que morresse de fome. Jeremias capítulo 38,
verso 6. Em tudo isso, ele não abandonou a Deus ou o seu ministério. Sejamos pacientes como Daniel, que foi atirado na cova de leões, faminto por ser fiel a Deus. Ele poderia ter renunciado a tudo o que cria, mas manteve-se firme e o Senhor o livrou. Está lá em Daniel capítulo 6, do 16 e 22. Sejamos pacientes como Amós, que foi injustamente acusado de conspiração. Amós capítulo 7, versículo 10, e proibido de continuar o ministério profético. Amós 7, do 12 ao 13, porém se manteve fiel no seu chamado. Amós 7, capítulo 7, versículo 15 ao 17. Sejamos pacientes como Elias, que sofreu perseguição dos assassinos de Jezabel, chegando a desanimar. 1 Reis, capítulo 19, 2, 9 e 10. Mas amparado e exortado por Deus, continuou seu ministério. 1 Reis 19, 15 a 19. O anjo aparece para Elias e fala: Elias, come e bebe. Ele já estava escondido na caverna. A voz do Senhor brada, a voz mansa do Senhor. Elias, chama Elias dentro da caverna. Sabe por que Elias, um dia eu vou gravar um vídeo só falando de Elias, porque o que muitos falam que Elias fugiu de Jezabel, fugiu de uma mulher, era tão valente, fugiu de uma mulher. Muito pelo contrário. Elias não fugiu de uma mulher por medo de uma mulher. Elias precisou fugir porque na condição da patente dele de profeta, Elias só poderia matar profetas. Por isso que Elias matou tantos profetas de Baal. Na condição de profeta, na patente do qual ele carregava, ele só podia matar profetas. Elias foge porque ele não podia matar Jezabel e não por medo de Jezabel. Então Elias teve que ungir um rei para que pudesse matar a Jezabel. Na mesma patente dela de rainha, teria que ser um rei para poder matar Jezabel. Sejamos pacientes como os profetas, pois muitos deles foram zombados. 2 Reis, capítulo 2, 23, desprezados e expostos ao ridículo. 2 Crônicas 36, 16, raptados. Jeremias capítulo 26, 23, mortos e apedrejados. Mateus 23, 34 ao 37, tidos como fanáticos e loucos. Jeremias capítulo 29, 28, e perturbadores. 1 Reis capítulo 18, 17, exterminados e foragidos até mesmo em cavernas. 1 Reis 18, versículo 4. Sejamos pacientes. Olha só. Afinal, quem como cristão se posiciona contra os sistemas e valores atuais é imediatamente taxado, bloqueado, derrubado das suas redes sociais. Hoje é só você se posicionar. Nós sabíamos já, como os cristãos, que a palavra mesmo nos diz que as coisas iam piorar e está piorando. O negócio está se estreitando. Só vai permanecer quem permanecer fielmente posicionado no Senhor. O sistema está massacrando o povo. Mas se o povo permanecer fiel no Senhor, Deus dá livramento aos seus. Deus livra aos seus. Então tem muitos que estão com medo de perder suas redes. O que é rede social comparado ao reino de Deus do qual nós vamos herdar? O que é seguidores? O que é likes? O que é essas coisas? São tão pequenas. Paulo vai dizer, se nós esperarmos somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dessa terra. Não espere por nada nessa terra, não espere por reconhecimento humano, não espere agradar as pessoas aqui. Agrade ao Senhor, espere dele, somente nele, espere nele. Olha só, imediatamente são taxados de fanáticos, conservadores, ignorantes, retrógrado. É isso que nós somos sido e temos sido taxados. Nós cristãos que falamos que servimos ao Senhor, que nós somos quadrados, que nós somos aí, né? Nem precisa aqui dizer que nós temos sido aí homofóbicos. E não é isso. Não é isso. Como eu digo, nós amamos as pessoas. Quem é eu comparado a tantas outras pessoas? Qual é a minha diferença de outras pessoas que cometem outros pecados?
Uma pessoa que mata outro ou outra que mata outro com palavras, na balança de Deus é tudo igual. É tudo igual. Se não se arrepender, vai pro inferno. Mas a palavra vai nos deixar muito claro quem é que vai herdar e quem é que não vai herdar. Só que o posicionamento tem que ser nosso constantemente, por isso que eu digo. A qual palavras você tem ouvido? Tá achando que só vai receber bênção, bênção, bênção? Então deixa eu te dizer uma coisa. Muito triste pra você. Você está no evangelho errado. Esse não é o evangelho verdadeiro. Se aonde você tá implantado e inserido só tem pregado bênçãos e vitórias, lá não é o lugar da pastagem certa. Você não está no rebanho comendo a pastagem certa. Fuja e saia. Saia, porque isso aí são mercenários. Ah, Laís, você tá indo. É muito profundo, sim. E vou porque eu tenho autoridade no nome de Jesus para poder falar isso. Estar no rebanho errado é gerar morte. Depois, quando passa por provas, fica assustado. Porque acha que o evangelho não é isso. Vamos voltar ao início, vamos voltar às raízes, vamos voltar aos primórdios, vamos voltar às primícias, vamos voltar a ler a Bíblia, vamos voltar a conhecer verdadeiramente o Senhor, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e nós não vamos subir de qualquer jeito. Nós não vamos herdar o reino de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por meio de muitas tribulações é do qual nós vamos adquirir, tomar posse, nós vamos adentrar no reino de Deus. É necessário tomar a paciência. Olha só. É necessário tomar a paciência desses irmãos, profetas do passado como modelo. E perseverar até o fim, sem amenizar a mensagem do evangelho. Em outras palavras, sem diluir o evangelho para ganhar mais ovelhas ou para não perder ovelhas. A ovelha não é tua, líderes. As ovelhas não são tuas. As ovelhas é de Cristo Jesus. Então faz. Se Deus te colocou aí como líder, como uma liderança, faça o que a Bíblia pede para que você faça. Não seja omisso para não perder ovelhas gordas que talvez aí dizimam, estão dizimando, e para que está sustentando a igreja são essas vidas que estão dizimando mais do que o normal, estão dizimando porque recebem bem, têm um pagamento bom, e glória a Deus por isso. Não faça acepções de pessoas. Essas ovelhas, essas vidas não são tuas, mas Deus sim te confiou para cuidar dessas ovelhas, não para barganhar o evangelho com medo de perder vidas, não com medo de perder ovelhas. As ovelhas não são tuas. Se você não se consertar, líderes, presta atenção nisso. Se você não se consertar, Deus cobrará da tua vida e da tua alma essas vidas que têm se perdido no teu rebanho. Olha isso. Suportando as aflições. Vou ler aqui de novo. É necessário tomar a paciência desses irmãos, profetas do passado, como modelos e perseverar até o fim, sem amenizar a mensagem do evangelho, suportando as aflições e perseguições por obediência a Deus. A Deus e não a homens. Lembre-se, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34. Como eu falei, quanto maior o sofrimento, maior a paz. Todo profeta tem uma marca. Todo servo de Deus tem uma marca. Todo filho de Deus tem uma marca. Todos os profetas foram marcados por Deus. Todos os profetas, eles foram marcados por Deus. E você quer ter vitória sem ser marcado. Você quer vitória sem ser marcado. Sabe como é que a glória de Deus se revelou na minha vida? Porque eu andava num caminho totalmente perdido antes de conhecer a Jesus. Eu fui aí arremessada e lançada, como eu já contei aqui meu testemunho. E tá lá o meu primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu fui arremessada a uma viga de concreto. Esse lado que vocês têm, eu não tenho. Isso aqui, ó, é tudo pino, tudo platina aqui, ó, fora. É tudo pino e platina. Quem vê assim, nem acha que eu passei por isso. Mas é tudo pino e tudo platina. Eu fui arremessada a uma viga de concreto para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí depois venham dizer que Deus não permite situações. Deus permite situações para que a glória dele seja revelada em nós. Nós precisamos ser marcados pela glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Só que nós não queremos.
Nós queremos só a glória. Só que não existe glória sem sofrimento. Não existe amor sem cruz. Não existe amor sem cruz. Não existe sofrimento não existe glória sem sofrimento. Você está querendo as glórias? Quem quer glória, quem quer apenas glória, foi banido do reino de Deus. E ele se chama Lúcifer. Foi com a terça parte dos anjos, Satanás. É isso mesmo, Satanás. Foi banido do reino de Deus porque ele quis as glórias. Ele quis se assentar no lugar de Deus. Ministérios que não pregam a verdade para cativar a ovelha, para segurar a ovelha. Porque tem medo de repreender a ovelha. Porque a ovelha é dizimista e esse dízimo é muito alto, tem sustentado a igreja. Ei, já está no caminho errado. Ei, líder, quem sustenta o ministério, quem sustenta a noiva é o dono e ele se chama Jesus Cristo. Então, volte, se arrependa e pregue a verdade às suas ovelhas. Pregue a verdade às suas ovelhas. Pregue a verdade às suas ovelhas que Deus confiou para que você cuidasse dessas ovelhas. Essas ovelhas não são tuas, Deus só deixou para você cuidar delas para apontar o verdadeiro caminho. Pare de ser omisso. Pare de pregar uma comida sólida. Pregue a verdade para os seus liderados, pregue a verdade para as ovelhas, pregue a verdade para os membros do seu ministério, doa quem doer. Ela está falando que só tem que bater, não estou falando que tem que bater nas ovelhas, mas o que o pastor andava na mão para corrigir a ovelha? Um cajado quando ela ia se afastar. Pegava a ovelha com um cajado, cuidava dela, tirava os carrapatos dessa ovelha, tirava a sujeira, cuidava e amava e ensinava o caminho que elas tinham a seguir. Todo profeta que Deus usou para corrigir a nação, para corrigir um povo, Deus vinha com um juízo, mas depois Deus entrava com uma condicional: se ouvires atentamente a voz do Senhor, se fizer isso, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Nós queremos viver uma vida de mar de rosas. Nós queremos só flores, mas a flor, você já viu que flor tem espinho? E sabe o que faz a flor ser bonita e ter o seu perfume? São os espinhos. São os espinhos. São os espinhos. A flor, ela completa, ela é bonita por causa dos seus espinhos. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida? Então se prepare. Se prepare para passar por muitas tribulações, por muitas afrontas, por muitas perseguições, talvez até mesmo o teu próprio lar, a tua família. A família de Jesus também não gostava dele. Jesus não pôde operar milagres na onde ele morava, porque o coração do povo era incrédulo. E pasmem, seus irmãos não acreditavam no seu chamado. Não acreditavam nele. E nem por isso ele se importou, nem por isso ele ficou milindre. Muito pelo contrário, ele seguiu com a sua missão. Queiram as pessoas acreditavam nele ou não, ele estava pregando, ele estava falando aquilo do qual ele foi confiado. Jesus recebeu uma missão de Deus. Jesus recebeu uma missão do seu Pai e ele cumpriu, piamente ele cumpriu o seu ministério. Assim como a palavra vai nos dizer, cumpra o teu ministério cabalmente, cumpra o teu ministério fielmente, cumpra o teu ministério, o teu chamado. Cumpra o teu propósito, do qual Deus constituiu, do qual Deus designou a você. Cumpra fielmente de acordo com as escrituras e não de acordo com o que as pessoas querem que você dite. E não de acordo com o que as pessoas querem que você fale. Eu não posso falar isso daqui, porque senão eu vou perder. A ovelha não é tua. Certa feita eu participei de uma reunião e eu pedi para eu ser convocada nessa reunião com 2 líderes. E eu fui expor algumas coisas do qual estava acontecendo a esses líderes e fui colocar para que eles pudessem levantar uma outra pessoa, né? Tudo ao princípio a partir da oração, porque se nós queremos levantar alguém tem que ser por meio da oração. Se é para sair também temos que orar a Deus. Tudo se começa na oração, meio e fim é com oração. E eu fui falar a esses líderes
eu pedi para que eles pudessem levantar por meio, através da direção do Espírito Santo, para levantar. E aí surgiu um assunto, eu posso até depois vir aqui testemunhar dessa situação do qual eu passei. E eles falaram assim para mim: aqui nós não podemos repreender ninguém. E eu fiquei assim, falei: não, eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo dizer. Nós não podemos repreender ninguém, porque senão nós perdemos as pessoas ficam chateadas. Eu falei: peraí, de quem que são as ovelhas? De quem que são as ovelhas? Não é de Cristo? Sim. Então vocês estão com medo de repreender o que não é de vocês? Isso mesmo, não repreenda. Não repreendam mesmo, porque naquele grande dia Deus repreenderá vocês. Deus repreenderá vocês. Deus repreenderá vocês. Muitos líderes têm medo de pregar a verdade. A verdade, sabe como que nós mudamos? Através da verdade. Doa quem doer. É na verdade que a gente cresce. É na verdade que a gente se desperta e a gente acorda. É sobre a verdade, não é a mentira. Quem conta mentiras é o diabo, para massagear o teu ego. Se você não tá aqui, se você não quer viver essa verdade, arranque, comece a picotar a tua Bíblia, rasga as páginas da tua Bíblia. Laís, você vai prestar conta do que eu tô falando? Não vou prestar conta não, sabe por quê? Eu sei qual é o meu chamado. Não somente só o meu chamado, mas eu tenho a certeza daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E eu tenho mais a certeza da palavra do Senhor. Você não quer viver? Aquele jovem rico, Deus falou para ele, Jesus falou para ele: você quer me seguir? Abençoe, né? Dê aos pobres. Ele falou: eu já faço tudo isso. Então, largue as suas riquezas. Ali Jesus pegou na ferida daquele jovem rico. E ele não largou os tesouros dele para seguir a Jesus, porque aonde estava o coração dele era nas riquezas. E ele não quis largar o que mais ele era apaixonado, que era pelo seu dinheiro. Negue-se a si mesmo e siga-me. Ele não quis negar sua riqueza. Ele não quis negar sua riqueza. E muitos hoje não querem se negar porque não querem perder seus cargos, suas patentes, seus ministérios. Não querem perder. Só que tudo bem. Tudo bem. Você não quer perder nada dessas coisas? Tudo bem. Você continua com tudo isso, só que você perde o reino de Deus. Você perde o reino de Deus. Paulo vai nos deixar bem claro. Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que passar por muitas tribulações. Muitas, não poucas. O que Deus não permite é a vontade dele que você passa. Eu sei que nós temos as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós quisermos seguir. Nós temos o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Só que Jesus, ele sempre vai te orientar enquanto você estiver com o Espírito Santo. Porque a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai ouvir ele falando: tá errado? Tá errado? Pregue a verdade, fale a verdade. Faça isso, vai por esse caminho. Você sempre vai receber um alerta do Espírito Santo. Mas se você já está chegando num nível do Sansão, deitou no colo da Dalila, deitou no colo das suas vontades, não vai ouvir mais, dizendo: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão, aí vem os filisteus. E ele acorda e fala: e eu irei novamente e destruirei os filisteus. E Sansão perdeu a visão. Quantos líderes estão sem visão? Um cego não pode guiar e nem conduzir outro cego. E o pior, o rebanho, ele é reflexo dos seus liderados. Os líderes, e muitos líderes não, o seu rebanho, muitos estão cegos. Porque só tá bom ouvir aos domingos, enfim, terça, quinta, segunda, quarta, enfim, não sei que dias tem tantos cultos na semana, mas se conformam apenas de ouvir aqui uma pessoa está pregando na igreja. Nós precisamos ouvir e buscar diretamente do trono da graça. Nós precisamos ouvir de Deus. Como que nós vamos ouvir? Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. No começo da minha conversão, eu só ouvia quando eu ia para a igreja.
E era uma pessoa muito... A pessoa, né, o pastor que estava ali, o pastor que entende bastante, né? Ele estudou para isso, né? É assim, a gente recebia maná e era palavras reveladas. E eu, na época, eu tinha o Facebook. E o Senhor falou assim pra mim: eu quero que hoje você entregue esse Facebook no meu altar. E o primeiro apelo que teve, eu fui pro altar e eu entreguei o Facebook. Nem acabou o culto e eu já deletei o meu Facebook. Com uma dor sentindo, porque eu era apegada àquilo, eu era apegada àquela rede social. E eu renunciei. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Foi a partir disto que eu conhecia isto. Passo por muitas tribulações, passo, mas isso aqui, ó, este evangelho, essa palavra viva e verdadeira é que tem me sustentado. Eu choro muito. Mas também sorrio também muito, porque é a graça dele, é a alegria dele sobre a minha vida que tem me fortalecido. Fui moço e fui velho, mas nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então nós vamos passar, e é necessário que você quer entrar no reino de Deus? Seja bem-vindo, você vai passar por muitas tribulações. Você quer as glórias do Senhor? Vai ter que passar pelas tribulações. Não existe glória, como eu falei, não existe glória sem tribulação. Não existe glória sem caos, sem perturbação, sem porta fechada, talvez vida financeira não está do jeito que você queria. Não existe glórias sem tribulação. Não existe glória sem a tribulação. Não existe vitória sem deserto. Não existe recompensas sem tribulações. Não existe. Se as pessoas e líderes têm pregado isso, fuja de ministérios assim, porque são mercenários que não estão pregando a verdade. Fuja de ministérios assim. Uma certa feita me chamaram para ir no ministério e eu falei: lá eu não vou. Para um camarada que falou que a Bíblia não é verdade, o que está escrito não é verdade, não é verdadeiro, que é a história da carochinha. O que eu vou fazer num ministério desse? Pior, quem é que está liderando esse camarada? Eu não vou num ministério desse. Eu não vou. E nem me chamaram para pregar. Me chamaram. Laís, não é muita... Você não tá sendo muito audaciosa? Quando eu recebo convites, primeiro eu falo: eu vou orar. E aí eu confirmo com você depois. Principalmente se são ministérios de fora. Eu falo, depois eu te dou a resposta. Por quê? Eu não somente preciso orar, mas eu também preciso comunicar o meu líder do qual eu congrego na minha igreja. E quando é da igreja? Eu sei quando o convite vem de Deus, porque eu sinto uma alegria que não é minha e de prontidão eu falo: eu vou. E aí depois eu fico falando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu aceitei esse convite? E eu sei que é o Espírito Santo, porque por mim mesma eu recusaria todos os convites. Por mim mesma, o meu eu, eu recusaria. Porque eu tenho vergonha, vocês não têm noção. Eu posso gravar um vídeo aqui depois falando só de como o Senhor me chamou do meu chamado. Que eu tenho vergonha. Eu sofri muitos bullying, né? Na escola. Então, assim, estar à frente de... Eu posso falar aqui abertamente, aqui, um grupo pequeno, mas na frente de multidão, assim, eu já fico me tremendo inteira. E que eu continue com esse tremor até que Jesus volte. Porque o dia que eu não senti mais frio, que eu não senti mais medo, é porque eu roubei a glória de Deus e a glória de Deus está toda sobre mim. Eu acho que eu que posso fazer e eu não posso fazer absolutamente nada sem Ele. As ovelhas, a igreja é dele. Então, nós precisamos, como eu falei, eu recebi esse convite apenas de ir visitar esse ministério. Eu falei: eu não vou. Eu não vou. E eu fico pensando como é que pessoas podem estar congregando num ministério desse. Essas pessoas já tiveram as suas mentes já lavada pela cultura maligna do qual essa pessoa tem pregado. Mas quem está ligado no trono da graça, eu posso aqui falar com toda a autoridade e propriedade: não fica num lugar desse. Sai. Aonde a palavra de Deus ela não tem vazão e razão e não tem voz, saia desse aprisco, porque você não está no rebanho. Você não está no rebanho.
O que está pregando lá em cima não é um pastor, mas é um mercenário querendo acabar com a tua vida e com a tua alma. O que mais me preocupa é a tua alma. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. É por meio de muitas tribulações que nós vamos herdar o reino de Deus. Sem tribulação, nós não entraremos no reino de Deus. Sem provas, nós não entraremos no reino de Deus. Você está achando que nós vamos entrar de qualquer jeito, com as nossas manias, com as nossas vontades? Com tantos pecados, você acha que nós vamos entrar assim? Sujos? Não. Eu sei que Jesus nos lava e Ele nos transforma. Ele não está esperando pessoas sadias, porque aqueles que se acham que já deixou de ser. Esses que se acham que não vão entrar no reino dos céus. Mas aqueles que sabem, que reconhecem que precisam realmente de uma libertação, precisam ser curados, que reconhecem a sua sujeira, esse Jesus, ele faz questão de limpar e de colocar lá no reino dele. Assim como o ladrão da cruz. Um reconheceu, o outro não reconheceu. Os pássaros arrancaram vivos os olhos daquele outro ladrão que não reconheceu, mas aquele reconheceu. E ele falou ainda: nós temos todos os direitos de estar aqui, conjecturando, mas ele não fez nada para estar aqui. Em outras palavras, ele pregou a verdade em todo o tempo. Ele falou a verdade em todo o tempo. Ele não precisava estar aqui, mas nós, pecadores, ladrões, nós merecíamos estar aqui. Ele não merecia isso. E ele está aqui. Naquele grande dia, Jesus, quando tu adentrares no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando tu adentrares no paraíso. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro a estrear o reino de Deus, o ladrão da cruz. Ai, se todos fossem como o ladrão da cruz e reconhecessem que precisa de salvação, precisa de um Senhor e um Salvador sobre a sua vida. E reconhecesse que a palavra pode passar céus e terra, ela vai continuar pregando. Você sabe uma das maiores coisas que as pessoas não querem prender? As pessoas não querem prender você. As pessoas querem prender isso há mais de 2000 anos. As pessoas lutam e relutam com medo dessa verdade, querem prender essa verdade. É a Bíblia. E agora eu te falo, se essa palavra aqui, se essa palavra no Brasil for arrancada, a Bíblia for arrancada, você sabe a Bíblia das palavras para guardar na tábua do seu coração? E se todos forem presos? E a quem você vai clamar? A quem você vai declarar? A quem? A quem? A quem? É por isso que nós precisamos conhecer, ainda que nós andamos sobre o vale da sombra da morte, nós temos um Redentor, nós temos um Senhor que passa conosco pelo vale da sombra da morte e nos dá vitória. Ele passa conosco. Ele passa conosco. Então, acorde, desperte para a verdade, conheça as Escrituras. A Bíblia vai dizer que meu povo tem perecido por errais e não conhecer as Escrituras. Que povo é esse que Deus está falando? É a tua noiva, é a tua igreja. Nós não vamos subir de qualquer jeito. É por meio de muitas tribulações do qual nós vamos herdar o reino de Deus. Então, esse vídeo aqui é mais como um alerta para a tua alma e para a tua vida. Você que está pedindo para que Jesus tire as suas tribulações, tire as suas guerras, é por meio delas que você vai conquistar o reino de Deus. É por meio delas que Jesus está te forjando, está te limpando, para que a cada dia você possa ser mais parecido com Ele, para que você possa herdar o reino de Deus. É por meio dessas provas. Então, não reclame. Eu sei que é difícil, porque eu também passo por muitas, não são poucas. Eu sei que também você passa por muitas e não são poucas. Não reclame delas. Jesus pediu para que Deus tirasse, que Deus apartasse. E ele falou, não vou apartar. É necessário que você passe, suporte. O próprio Filho de Deus ouviu um não. Você acha que eu e você não vamos ouvir um não também? Senhor, eu não aguento mais essa prova, Senhor. Tem dias que a gente fica desanimado, tem dias que a gente não quer aparecer para ninguém, tem dias que a gente não quer falar com ninguém, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A diferença é a gente não abrir mão dos processos, continuar. Porque o que vai nos levar à vitória, o que vai nos levar à terra prometida, é você não abrir mão dos seus processos. Se a largata ela sair antes do seu casulo ou alguém vai lá interferir o seu processo, ela jamais se torna uma borboleta. Você já pensou? Se todo mundo, cada casulo, destrói esses casulos,
as borboletas vão ser aí praticamente exterminadas, não vai existir mais borboletas. E aí? E aí? Então não deixe com que ninguém queira colocar a mão nos teus processos. Não queira que ninguém, esses processos, pregue um evangelho que não está escrito aqui. É por isso que você precisa conhecer. Não aborte os teus processos, não aborte as tuas lutas e não queira abortar, amenizar a luta do teu irmão. Se você não puder ajudar, ore por ele. Se também você não puder orar e nem ajudar, fique quieto, que é a melhor coisa. Porque até o seu silêncio edifica. Até o seu silêncio edifica. Então, é por meio de muitas provas que nós adentraremos no reino dos céus. Não pense que é por meio de só vitória, só chave daqui, chave para lá, que nós vamos adentrar no reino de Deus. É por muitas tribulações que nós vamos herdar o reino de Deus. Amém? Fique aqui com essa palavra que possa ter animado o seu coração, porque às vezes você acha que é até loucura as coisas que você está vivendo de tantas provas, tantas lutas. Mas não, isso tudo está cooperando para o seu próprio bem, daquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Depois da luta, depois do deserto, há um banquete reservado, há uma promessa te esperando. Então não abra mão, porque quando você aborta os seus processos, quando você aborta de viver lutas e provas, você está abortando as promessas, você está abortando as recompensas que Deus tem para a sua vida. Então não aborte. É por meio de muitas tribulações que nós vamos herdar o reino de Deus. Você quer herdar o reino de Deus? Você quer herdar? Então, glorifique a Deus. Se você está passando por alguma prova e se você quer herdar o reino de Deus, glorifique, porque tudo isso está cooperando para te levar para o reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, não sei a que tempo, a que hora, sei lá, a que dia que você vai estar vendo. Então, pode ser aí bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana para você e para toda a sua família. E não se esqueça que eu agradeço aí por todos os inscritos, aqueles que estão aí comigo já tem um tempinho aí nessa caminhada. Me siga nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e vou deixar também aqui o meu TikTok que eu tenho ali, que eu também compartilho ali da palavra de Deus. No Instagram compartilho mais aí um pouquinho, não do meu dia a dia, mas compartilho dos cultos, enfim, de alguma obra, alguma coisa ali eu sempre ali estou compartilhando, ali até mesmo uma palavra ali dos meus inscritos. Então me sigam lá também, se quiserem conversar comigo, pode me chamar, sou super acessível, às vezes eu posso demorar aí um pouquinho para responder, mas eu respondo aí dentro do meu tempo, das minhas condições, para poder te responder. Amém? E tenho aqui o meu canal do YouTube, então compartilhe essa palavra, ativa o sininho, toda semana nós teremos aqui uma palavra, se assim Deus me permitir, né? Porque até mesmo o canal é dele, esse canal aqui é para honra e glória do nome do Senhor. Então compartilhe aí com o máximo de pessoas, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e deixa aqui o seu pedido de oração ou alguma mensagem que você quiser aí deixar. E é isso. Que Deus continue te abençoando, fortaleça teu coração, não se desanime e não ache que, enfim, você está em pecado, como muitas vezes eu ouvi, tá passando por luta, você está em pecado, não tem nada a ver com pecado, né? Pecados são consequência, prova é Deus nos provando, nos passando no fogo para nos purificar, para sermos mais parecidos com Ele. É diferente uma coisa da outra. Amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí uma semana e um final de semana aí abençoado para você e toda a sua família. Fique firme, eu sei que não é fácil, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus, já valeu a pena em Cristo Jesus. Você aí mesmo aí, ó, que está me vendo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe infinitamente mais. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.